Bem-vindo ao canal do Curso Bizu. Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. TEP faz parte da doença do tromboembolismo venoso, né? O TEV. O TEP ele acontece quando a gente tem uma obstrução da circulação arterial pulmonar por coágulos de sangue, e aí essa obstrução ela pode ser maior ou menor. O Brito não está definindo lá o que é agudo, o que é crônico, ele coloca só que o crônico é quando ocorre em meses e anos. Sobre etiologias, então a gente tem lá uma porcentagem de etiologias, né? Idiopático ou primário, 40%, traumático ou cirúrgico, 43% mais prevalente. Doenças cardíacas, 12%, neoplásica, 4%, sistêmica, 1%. Tem que lembrar da íntima associação de TEP com TVP. Está como principal etiologia, né? E aí envolve tanto os pacientes que têm a embolia idiopática como os pacientes que têm a embolia por trauma ou cirurgia. Então o paciente desencadeia uma TVP de membro inferior, essa TVP ela pode ser silenciosa, oligossintomática, e ela vai desencadear sintoma quando o êmbolo vai ocluir um dos ramos da artéria pulmonar. Até 70% dos pacientes com TEP possuem TVP silenciosa ou assintomática. Então, o ultrassom venoso dos membros inferiores no TEP, ele também é importantíssimo. A gente vai falar sobre isso. Fator de risco. De novo, o slide da tríade de Virchow. Aqui, então, hipercoagulabilidade, estase venosa e lesão endotelial. Os principais associados aqui em relação à hipercoagulabilidade, paciente de novo acima de 40 anos, que tem malignidade, está em vigência de uma doença inflamatória, infecciosa, alguns medicamentos que aumentam a viscosidade sanguínea, história de TEV, síndrome nefrótica, paciente que tem aumento da estase venosa é o paciente que tem varize, que tem imobilização, que é um conceito maior que 5 dias, paralisia dos membros inferiores, trauma, cirurgia de grande porte e a lesão endotelial por trauma, acesso, cirurgia e medicamento endovenoso. Você soma esses fatores, desencadeia o TEV. Sobre a fisiopatologia específica do tromboembolismo pulmonar. Então, acontece uma oclusão da artéria pulmonar em seus ramos primários e olha só, isso pode acontecer num tronco principal pulmonar como esse ou em segmentos distais como está aqui, né? Qual que você acha que tem pior prognóstico entre os dois? Aumento da contratilidade do ventrículo direito compensatório, então vamos lembrar da anatomia, a gente tem o átrio direito, depois o ventrículo direito e então a grande saída do ventrículo direito, que é a artéria pulmonar. Então, se eu tenho alguma coisa obstruindo a artéria pulmonar, eu vou ter uma hipertensão a montante. E aí tá o ventrículo direito, é a primeira estrutura depois da artéria pulmonar, ele vai precisar fazer mais ou menos força para conseguir vencer essa oclusão. Ele vai conseguir fazer mais força. E ele faz mais força, dessa forma ele começa a aumentar a pressão da artéria pulmonar. Observa que esse aqui é um critério super importante no diagnóstico, pressão média da artéria pulmonar, tá? Vou falar bastante sobre isso durante a aula. Ele aumenta tanto a força até o momento em que ele fica incapaz de suprir a demanda para poder vencer essa oclusão e aí ele entra em falência. E a gente vai ter a falência do coração direito, que é o estágio final aqui do tromboembolismo pulmonar, que mata o paciente, né? Tudo isso associado à hipóxia pela oclusão que o trombo está desencadeando. Então é um pepino porque você tem uma hipóxia, dificuldade de troca gasosa distal com choque cardiogênico. Então aí o paciente vai entrar num estado de colapso circulatório mesmo. Quero que você memorize essa definição aqui. O que é o TEP maciço? É quando a gente tem mais de 50% de oclusão pulmonar. Essa é a definição de TEP maciço, né?
Se a oclusão passa de 75%, muito provavelmente esse paciente vai entrar em falência do ventrículo direito. Em relação à pressão média da artéria pulmonar, ela já vai estar alterada acima de 25, alguns utilizam 18, 21, está lá no capítulo que ela está alterada acima de 25, e a pressão média da artéria pulmonar acima de 40, fica esperto que vai evoluir para uma falência do ventrículo direito. Como é que a gente mede isso aqui? Da mesma forma como a gente consegue fazer as nossas avaliações ultrassonográficas, o ecocardiografista